Missionárias. E aí galera, a gente tá aqui, a gente vai começar o nosso segundo momento missionário. E vocês lembram do que a gente aprendeu no primeiro? A gente aprendeu sobre a história do missionário John Paton, que foi lá e cavou um poço na ilha de Aniwa, lá perto da Austrália, para dar água para aquele povoado. Muito legal, né? E hoje a gente vai aprender a história de Seren Winton. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, porque esses missionários de vários lugares do mundo às vezes têm os nomes difíceis de falar. Mas esse cara teve um chamado para ir para a Indonésia falar de Jesus. E na região que ele foi falar de Jesus, eu vou abrir aqui só porque eu não lembro o nome. Lá em Papua, na Indonésia, ele recebeu esse chamado de falar de Jesus. Então ele fez um treinamento numa escola de missões. E lá nessa escola ele foi designado e desafiado e enviado para essa terra, para essa civilização. E é uma civilização que fica à beira de montanhas. E lá à beira de montanhas tem as vilas aqui embaixo, alguns vilarejos em cima da montanha, mas tudo gira em volta ali das montanhas. E Seren e mais um amigo foram desafiados a ir lá e falar de Jesus para esses povos. Só que assim como na semana passada, no povoado de Aniwa, lá com John, aqui nessa nossa história, esses povos também não conheciam Jesus. Eles não tinham abertura. Eles não sabiam a cultura deles, não conseguiam entender ou compreender o que era Jesus, quem era Jesus, como Jesus tinha vindo do céu até a terra para morrer em nosso lugar. E por muito tempo, Seren e o amigo dele ficavam indo de vilarejo em vilarejo, conversando com pessoas, tentando achar meios e maneiras de poder falar de Jesus, de poder mostrar o amor de Jesus, mas eles ainda não tinham conseguido abertura ali naquela parte da Indonésia para que povos fossem tocados pela mão poderosa de Jesus. Como eles eram missionários, eles passaram por um tempo de muita dificuldade financeira ali. Eles passaram por um tempo onde tiveram que enfrentar falta de alimentos, e uma das coisas que eles gostavam muito eram de limões. E lá naquela terra tinha muito limão, então eles acabavam consumindo muito isso. Faziam sucos, temperavam a comida, e aquilo virou parte da rotina. E também era uma das únicas coisas que eles conseguiam comprar. Mas eles ainda estavam ali, então, semana atrás de semana, tentando achar um jeito de falar de Jesus. E aí sabe o que eles fizeram, gente? Eles se ajoelharam e eles oraram. E em vez de ficar procurando incansavelmente, eles começaram a orar e clamar para Jesus. E guardião, assim como na semana passada, durante a história, a gente teve alguns ensinamentos, esse vai ser o nosso primeiro ensinamento aqui da nossa história, guardião. Às vezes a gente fica correndo atrás das coisas, a gente fica querendo fazer coisas, a gente fica querendo ser um cliente melhor, ser um filho melhor, ser um aluno melhor, mas a gente não para, coloca o nosso joelho no chão e ora. Ora e pede direcionamento, pede cuidado, pede auxílio de Jesus. A gente esquece de fazer isso. A gente esquece, a gente vai seguindo com a nossa vida, seguindo com a nossa rotina, e a gente esquece que Jesus pode e quer e está com a gente e nos ajuda. Então, guardião, se você tem alguma dificuldade, se você está pensando em algum amigo seu para falar de Jesus, ou na sua família, ou na sua escola, você tem orado por isso? Você tem parado, sentado, joelho no chão, ou independente como você gosta de orar, mas você tem ido atrás de Deus para pedir ajuda, para pedir auxílio, para Ele dar um sinal? Foi isso que Seren e seu amigo fizeram. Oraram, pararam um pouco, deram um passo para trás, para que então eles pudessem dar alguns passos para frente. E na mesma rotina que eles tiveram, começaram a andar pelas cidades, e nisso chegaram algumas pessoas e falaram assim: esse nosso amigo é cego. Vocês conseguem fazer alguma coisa para ajudar a este nosso amigo? Aí, Seren e seus amigos falaram: cara, essa é a oportunidade que a gente tem de mostrar do amor de Jesus, de mostrar como Jesus é vivo, tem poder
E a partir disso a gente vai poder falar de Jesus para as pessoas. Olha só que legal, cara, muito legal. Aí, o que aconteceu? Eles lembraram dos limões que eles gostavam tanto de comer, que eles gostavam tanto de temperar comida, e eles lembraram que eles tinham aprendido lá na cidade deles que o limão às vezes se botava em cima de alguns ferimentos, de algumas coisas, ele ajudava a restaurar. Mas aí os amigos desse cego falaram assim: não, isso daqui é um espírito maligno, é por isso que ele é cego. Mas Sérgio e seus amigos não desanimaram, eles falaram: vamos orar por esse cara, vamos orar por esse cara. E o que eles faziam? Eles começavam a colocar algumas gotas de limão nos olhos daquele cara que era cego, e oravam, e oravam, e oravam, e oravam. E no primeiro dia, sabe o que aconteceu, guardião? Nada. E oravam, no segundo dia oravam, sabe o que aconteceu, guardião? Nada. Depois de uma semana orando fervorosamente todos os dias e entregando e se prostrando ao Senhor, sabe o que aconteceu, guardião? Nada. Puxa, mas se fôssemos nós no lugar dele, sabe o que a gente faria talvez? Desistiria. A gente fala: tá, Deus não quer. Ou a gente até questionaria Deus e falasse: Deus não tem poder. Mas o coração missionário de Sérgio e seus amigos não deixou que isso acontecesse. E eles continuaram a orar. E depois de algumas semanas, acabaram esses limões. Eles não tinham mais dinheiro para comprar limão. E eles falaram para aquele homem cego que eles iam tentar um procedimento diferente. Dessa vez eles só iam orar. Então, o que poderia parecer um problema também, acabar os limões, eles falaram: não, a gente vai continuar orando para Deus. E a história conta que deram alguns meses, aquele homem começou a enxergar. E primeiro ele começou a enxergar um pouquinho, sombras, algumas coisas. E depois ele começou a enxergar o mundo, as coisas à volta dele. E o milagre de Deus aconteceu ali. Não foi um milagre que aconteceu de uma hora para outra. Não foi um milagre que aconteceu de um estalar de dedos. Foi Deus trabalhando e agindo. Não só na vida do homem cego, mas também na vida de Sérgio, do seu amigo. Ensinando perseverança. Ensinando confiança a Deus. Ensinando que Deus nos ajuda, mas Deus tem o tempo dele, os motivos dele e as razões dele. Portanto, não desanimem. Não vamos ficar abalados se às vezes o que a gente tanto ora não acontece de uma hora para outra. Eu conheço histórias de pessoas que oram por anos por uma coisa e que às vezes ainda não é cumprida. Pessoas que oraram por anos para que Deus desse uma resposta e continuam orando, sem desanimar. Essa história nos ensina a ter perseverança, assim como a primeira história. E sabe o que aconteceu? Os povos ali da montanha, todo mundo começou a descer e ir até lá onde eles estavam, Sérgio e seu amigo, e pedir oração, pedir cura. A porta do evangelho se abriu ali na Indonésia. E eles começaram a batizar as pessoas e discipular e falar de Jesus. Gente, se a gente quiser, se a gente for perseverante e se a gente tiver fé em Deus, a gente pode ser a diferença na nossa escola, na nossa casa, no nosso grupo de amigos, até na nossa igreja. Sabia que na sua igreja tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus? É, gente, isso é verdade. No seu PGM. Essa foi a nossa segunda história missionária. Espero que vocês gostem desse novo quadro. A gente ainda tem muita mais coisa que a gente vai ensinar, vai contar muito mais história legal, de muito mais homens e mulheres. A próxima vez que a gente vai contar aqui a história de uma mulher que fez tanta coisa para Jesus aqui. Obrigado, guardião. Siga o nosso canal, deixa um like aí. Tchau!